O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Iniciando mais esta semana de transmissão das nossas missas diárias, a palavra de Deus, dirigida ao nosso coração, nos exorta à conversão do nosso orgulho, que é um pecado capital, por sinal, é o pecado das origens. Pecado que muitas vezes leva o ser humano a achar que é mais do que aquilo que de verdade ele é, ou que pode mais do que de verdade ele pode. O pecado do orgulho incha a mente do homem, enquanto a gula incha o ventre, engorda o corpo. O orgulho se expressa pelo engordamento da alma. A alma se torna pesada, cheia de si mesma. Quando Jesus fala das riquezas, do rico e da dificuldade de o rico entrar no reino dos céus, é evidente que Jesus não está falando só da riqueza material. Na verdade, ele está falando deste enriquecimento do coração que fica pesado de tanto possuir, a ponto de achar que poderia, com seus bens, comprar a vida eterna. Primeira leitura do profeta Ezequiel nos ajuda a compreender isso com a palavra que ele dirige ao rei, dizendo ao rei: a tua mente engordou, a tua mente imaginou que você poderia ser mais do que você é. Você acreditou que era um Deus. E você verá, pelas tuas fraquezas, verá pela perda na guerra contra os perseguidores que eu mesmo vou enviar contra você, que na verdade você não passa de um homem. Quando nós nos confrontamos com a nossa pobreza, com a nossa miséria, com a nossa humilhação, nós nos confrontamos com
humanidade, a humanidade invencível, a humanidade que grita dentro de nós que é pobre da riqueza que Deus pode nos oferecer e pode nos dar. Por isso, então, um exame de consciência bem feito, cotidiano, um cuidado diário com o orgulho é indispensável. O que são as nossas ideias? O que é o nosso aprendizado? O que é o que sabemos, a técnica que desenvolvemos, a habilidade que temos para fazer desde as coisas mais simples ou as mais complexas? Isto poderia comprar-nos o reino dos céus? Isto poderia garantir-nos a salvação? O que é que pode garantir-nos a salvação? Ou quem é que pode garantir-nos a salvação? Quando os discípulos vão questionar Jesus a respeito disso, a resposta de Cristo é muito simples. Sim, vocês deixaram tudo de material para me seguir. Tudo bem que naquele momento ainda eles não sabiam muito bem quem era Jesus. A compreensão do mistério de Cristo vem por Pentecostes, vem pela iluminação da graça do Espírito Santo, então é um dom pós-pascal. Eles ainda estão aprendendo quem é Jesus, estão se deslumbrando com seus milagres, com sua pregação. Virá o tempo em que, de fato, o próprio Espírito Santo lhes revelará toda a verdade, vai abrir o coração para que eles possam perceber a grandeza da riqueza com que conviveram durante 3 anos. Nesse momento, Jesus já não estará mais com eles, caminhando como outrora. Ele já terá subido para o Pai. E é exatamente nesse momento de reconhecimento da riqueza que eles tinham com Cristo, que será também a oportunidade da humildade de reconhecer o que Deus fez na vida deles. Peçamos ao Senhor que a cada dia nós nos convertamos do orgulho. Em primeiro lugar, percebendo que a presença de Deus na nossa vida é uma presença que sustenta a nossa fragilidade. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós vemos o quanto necessitamos dele, o quanto ele é mais e nós somos menos. Ou com as palavras de São João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Esta expressão de humildade nos recorda a Santíssima Virgem Maria, cuja festa acabamos de celebrar. O que nós celebramos em Maria é a vitória de Deus nela. Ele pôs os olhos na minha humilhação, ele pôs os olhos na minha humildade, ele enxergou através de mim a humilhação da minha descendência, porque ele havia prometido a Abraão: e a minha descendência, a descendência do seu povo, a sua misericórdia de geração em geração. Peçamos ao Senhor que, despojados do nosso orgulho, deste engordamento da alma, nós de fato nos sintamos leves, capazes de fazer o caminho com Cristo. Um caminho que revele o senhorio dele na nossa vida e não seja a expressão do nosso próprio senhorio. Quem é senhor de si mesmo se perde numa mórbida complacência de si mesmo. Quem coloca o senhorio da sua vida em Cristo caminha pelos caminhos de Deus e de par em par tem a oportunidade de ver o seu coração limpo da chaga desse pecado capital que é o orgulho, que tanto mal causou à humanidade desde a origem dos tempos. Que a Virgem Maria Santíssima, com São Miguel Arcanjo, nos ajude nesse combate interno dentro de nós mesmos, para que nós possamos ser homens novos e mulheres novas,
recriados pela graça para uma vida em Deus. Deixemos que Deus orne e prepare a sua divina esposa, que é a Igreja, para a sua união, para a consumação da sua união no fim dos tempos. União que começa na cruz e haverá de se consumar quando Ele voltar em sua glória. Vem, Senhor Jesus, que a santidade da nossa vida apresse o Senhor e Ele haverá de chegar mais rápido do que imaginamos. Amém.